A Bíblia é um livro único. Você pode procurar em todos os livros do mundo, você não vai encontrar um livro como a Palavra de Deus, como a Bíblia. Nesse livro nós temos riquezas de eventos, de certezas históricas, de várias literaturas diferentes. Você encontra poesia, leis, genealogias, evangelhos, cartas, profecias e uma beleza de literatura encontrada nesse livro que se chama Bíblia. Além de tudo isso, o ponto mais importante e central de todo esse livro é que Deus é o centro dele. Deus enviou seu Filho para morrer pelos pecadores e assim eles poderem ter reconciliação com Deus. E talvez você nunca tenha pensado de maneira séria acerca do que é esse livro. Talvez você não saiba os detalhes do livro por completo. Neste vídeo, então, nós vamos começar a estudar, resumindo os livros da Bíblia. Vamos começar, então, pelo começo, por Gênesis. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa lhe trazer mais conhecimento para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Primeiramente, vamos começar pelo título do livro. Você sabe o que significa Gênesis? A palavra Gênesis significa origens. Mas ao contrário do que nós podemos pensar, esse é o título grego do livro. O título original do qual o livro de Gênesis foi escrito, ou seja, em hebraico, se chama então No Princípio. Aqui, obviamente, você vai perceber que existem semelhanças entre a tradução grega e a tradução no hebraico, origens e no princípio. A questão é que, segundo a cultura da época, eles registravam então os títulos de muitos livros como as palavras iniciais dos livros. Então, da mesma forma que aqui começa com no princípio, que é o primeiro versículo, a primeira expressão que aparece no livro de Gênesis, no livro de Êxodo também começa com as palavras iniciais e não com o título de Êxodo. Além disso, nós devemos pensar acerca de quem escreveu o livro de Gênesis. Quem será que foi o escritor de Gênesis? Talvez você chute Josué, algum escriba do retorno do povo do cativeiro na Babilônia, mas é fato que os primeiros 5 livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, foi escrito por Moisés, em sua maior parte. Por exemplo, em Êxodo 17, versículo 14, nos é dito: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Além disso, nós percebemos em Esdras 6,18: Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés, fazendo então uma referência ao Pentateuco. Além disso, em Malaquias capítulo 4, versículo 4 nos diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. No Novo Testamento não é diferente. Perceba, por exemplo, Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui se é mencionado Moisés e profetas. De algumas formas, os livros do Antigo Testamento eram resumidos, eram divididos, e uma das divisões era justamente entre Moisés, lei de Moisés, e os livros dos profetas, como é descrito aqui. Além disso, em Lucas 24, 44, Jesus ainda diz: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui então percebemos a divisão novamente, o que se encaixa com Moisés tendo escrevido os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo, obviamente, Gênesis. A possível data em que o livro de Gênesis foi escrito está associada com o número 1445 a.C. Possivelmente Moisés começou a escrever esse livro no deserto, quando o povo foi liberto por Deus da escravidão no Egito.
Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, e ali mostrou muitas coisas a ele. E ali revelou a lei de Deus para Moisés, e Moisés passou para o povo. Mas você pode então se perguntar, qual então seria o propósito de Deus se revelar e inspirar Moisés a escrever estes livros? Pensando aqui particularmente no livro de Gênesis. Acredito eu que o propósito aqui está incluso na ideia de mostrar ao povo 3 coisas específicas: quem o povo é, qual a sua descendência e quem Deus é. Percebemos que em todo o livro de Gênesis há uma constante ênfase em como o povo vai sendo trabalhado tanto da sua origem até a ida ao Egito, mas também mostrando as suas raízes em Deus, também mostrando que eles eram um povo separado por Deus. Além disso, mostrar a descendência através dos patriarcas do que Deus tinha protegido em relação àquele povo, e obviamente que mostrar para o povo que estava tão escravizado, tão centrado no Egito, que já havia perdido muito das características do povo de Deus. Então, outro propósito seria mostrar quem Deus é, para que o povo tivesse noção novamente da grandiosa obra de Deus, de quem Deus é, e não estivessem ali adorando a ídolos falsos no Egito. Podemos pensar então no tema central desse livro, que podemos resumir em Deus revelando e cumprindo as suas promessas ao seu povo. Isso responde à maneira tripla do propósito desse livro. Ou seja, a revelação de Deus, as promessas de Deus, mostrariam quem o povo era: criaturas pecadoras com um Deus de promessas. Além disso, também estaria associado com a descendência, pois em Gênesis 3,15 é se mostrado a promessa da descendência, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Além disso, o tema responde ao propósito: quem Deus é. Deus é Criador, Deus é o juiz, Deus é o Redentor e é o cumpridor de suas promessas. Podemos pensar ainda acerca do esboço de quais são as literaturas que estão em Gênesis e quais são também os aprendizados que nós temos através desse resumo do livro de Gênesis. Para isso, então, teremos um outro vídeo com a parte 2 acerca do livro de Gênesis. Que Deus te abençoe.